Eu gostaria, de início, saudar a heróica plateia que está até esta hora ainda aqui no recinto, e mais aqueles que nos ouvem, que nos assistem através da internet, e dizer que é muito bom, nesse ponto, falar por último, porque muito do tema que poderia ser utilizado aqui, nesta ocasião, já foi feito pelo professor Marés e pela Eliane Moreira. Então, isso nos facilita muito e faz com que o tempo que eu precise para usar, para que pudesse trazer alguma coisa que fosse realmente importante para vossas excelências, tanto os juízes, desembargadores e os serventuários da Justiça, já me poupasse, ou nos poupasse, uma enormidade em termos de tempo. Eu queria começar fazendo uma reflexão de algo que vai parecer a vossas excelências uma ousadia. Quero dizer o seguinte: como devem julgar nossos juízes conflitos desse jaez, desse tipo que nós estamos trabalhando aqui nesta tarde? Como devem julgar? Seria uma ousadia muito grande que isso partisse de um membro do Ministério Público. Eu não vou fazer isso e vou trazer a vossas excelências uma parte de um acórdão do Supremo Tribunal Federal, que foi lavrado pelo eminente ministro Celso de Mello, que diz o seguinte, e eu acho que nos serve muito como introdução neste tema. Nas lides que envolvem direito das minorias, o Poder Judiciário assume sua mais importante função, a de atuar como poder contramajoritário, de proteger as minorias contra imposições desarrazoadas ou indignas das maiorias. Ao assegurar à parcela minoritária da população o direito de não se submeter à maioria, o Poder Judiciário revela sua verdadeira força no equilíbrio entre os poderes e na função como garante dos direitos fundamentais, disse Sua Excelência. Eu acho que aqui se dá a tônica, então, que nós estamos diante sempre de um conflito muito díspare, de um conflito muito desigual, quando se tem do lado populações tradicionais, povos da floresta, como queiram chamar, povos tribais, e, de outro lado, o Estado brasileiro, ou uma grande empresa multinacional, que normalmente é isso, ou uma grande empresa de agronegócio nacional. Sempre nesse conflito, o judiciário há que se pautar desta forma. Porque, se não fizer isso, o direito da maioria vai prevalecer a ponto de aniquilar as minorias, de não se ter mais minorias no Brasil, ou seja, de fazer com que o país não seja um país pluriétnico e multicultural, como quer a Constituição Federal de 88, que será celebrada daqui a uma semana, com seus 30 anos, que é o objeto exatamente deste seminário, deste simpósio proferido por esta casa. Então, vejam só, o que a Constituição quer é exatamente que se faça com que o judiciário iguale nos conflitos socioambientais os direitos da minoria e o da maioria. Que essa relação desigual não prevaleça. Por que ele quer isso? Porque a Constituição manda. E o que se tem de novo nisso? É aqui que eu gostaria de fazer uma reflexão mais profunda. Para que se entenda o porquê dessa decisão do ministro Celso de Mello e o porquê que o judiciário, principalmente da primeira região, que o professor doutor desembargador Souza Prudente chama, na feliz expressão dele, de o Tribunal Constitucional da Amazônia, o Tribunal Regional Federal da primeira região, para que ele possa ser exatamente o Tribunal Constitucional da Amazônia, é preciso que a gente entenda o que era antes isso. Qual que era a doutrina que vigorava no Brasil para dizer que
é que estamos trazendo o novo com a Constituição de 88. E a doutrina que vigorava antes pode ser simplificada nesse dispositivo do Estatuto do Índio, da Lei 6.001 de 73, que diz o seguinte: esta lei regula a situação jurídica dos índios ou silvícolas e das comunidades indígenas com o propósito de preservar a sua cultura e integrá-los progressiva e harmoniosamente à comunhão nacional. O professor Marés já nos trouxe muito dessa doutrina anterior, quando fala da Convenção 107 da OIT, que diz exatamente o que está escrito no Estatuto do Índio, no seu artigo 2º, item 1. Exatamente a mesma coisa. Então, o que tem aí para que a gente possa perceber que merecia uma mudança de paradigma com a nova Constituição, e que nós chamamos de doutrina do integracionismo ou do assimilacionismo? Ela diz o seguinte: se tinha o propósito de preservar a cultura de uma comunidade que é culturalmente diferenciada da nossa, não pode haver o final do dispositivo, que é a integração harmoniosa e progressiva à comunhão nacional. O artigo tem um choque em si. Ele tem uma contradição em si mesmo. Ou se preserva a cultura, ou se dá valor àquela cultura, ou se integra aquela cultura à cultura dominante, à cultura hegemônica. E era isso que prevaleceu. Nesse dispositivo, ele é a síntese de tudo isso, mas isso vem desde a época da colonização, desde a chegada dos europeus aqui. Esse era o mote, essa era a doutrina, era isso que se tinha que fazer, de colocar todos aqueles que não fossem da cultura dominante, da cultura que chegava no Brasil, como seres inferiorizados. Isso vai ser quebrado, todos nós sabemos, agora nossa homenagem à Constituição Federal, com o artigo 231 caput, que vai nos dizer: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre a terra que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Essa é a grande mudança. E nós poderíamos nos perguntar agora, mas já são 30 anos que isso vigora no Brasil. Ora, e nós não conseguimos fazer com que isso acontecesse do ponto de vista prático? A doutrina anterior teve 500 anos de atuação. Não podemos exigir que uma mudança como esta, que é uma mudança de mentalidade, possa acontecer em 30 anos. Não é assim que funciona, principalmente numa sociedade tão complexa quanto a brasileira. Nós precisamos de cada dia, em cada ação judicial, em que conflitos socioambientais estejam presentes, estejam nos gabinetes de vossas excelências, é ali que se constrói o novo, é ali que se implementa essa nova doutrina. E ela pode ser ou não implementada. E um dos dispositivos mais marcantes para a implantação dessa doutrina é este aqui. É o artigo 6º da Convenção 169 da OIT, que foi amplamente falado, principalmente pelo professor Marés e pela Eliane, e que diz o seguinte, que os governos deverão consultar os povos interessados mediante procedimentos apropriados e particularmente através de suas instituições representativas, cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas, os grandes projetos, suscetíveis de afetá-los diretamente. E essa é a chave da questão. Porque se pela doutrina anterior se concebe a autodeterminação desses povos que são minorias e fazem parte da sociedade brasileira, para que essa autodeterminação seja consagrada, o principal instrumento que se tem é a consulta prévia. Eu queria agora que as senhoras e os senhores percebessem, num vídeo muito pequeno,
o que alguns líderes indígenas dizem sobre a consulta prévia. É importante ver a visão dos povos da floresta, a visão daqueles que trabalharam para que isso se tornasse direito. Eu não me considero como uma pessoa minoria, né? Nós somos sabedores das coisas, nós não inventamos, nós moramos aqui, então, para isso, o não índio tem que entender os povos indígenas que estão morando aqui. Toda decisão, né, dos povos indígenas deve ser ouvida aquelas pessoas que estão na base, onde vai ser impactado, onde vai acontecer as obras, onde vai haver os empreendimentos. Nós sabemos que tem muitas pessoas, nós temos muitas lideranças, temos também muitas pessoas, muitas organizações, mas eu acho que não precisa ser tomada uma decisão precipitada, mas tem que ser tomado para aqueles que de fato serão atingidos, e também deve ser uma autorização por escrito. O governo não pode mentir, tem que ter depois cumprir o papel, que eles chamam boa-fé, não pode com a má-fé, né? O governo tem que entender que não existe só um índio, tem vários povos indígenas. Nesse momento que a gente está no novo processo, que a qual nós consideramos a FUNAI apenas um parceiro, não uma pessoa, um órgão, né, de tutela. Hoje nós não somos mais tutelados, nós somos pessoas com capacidade, indígenas inteligentes, capacidade de decidir aquilo que é melhor para o seu povo. IBAMA e a FUNAI não mora dentro da comunidade indígena. Quem mora na comunidade indígena, quem mora na terra indígena, são os indígenas que falam aquela língua, que tem seu forma de ser social próprio daquela comunidade. Como nós, dono da floresta, nós cuidamos da floresta desde 1500 anos, nós cuidamos da floresta. Muito tempo, até hoje. Nós, crianças, brincamos tranquilo aquela floresta, sem poluição, nós pescamos. Obrigado, era isso que queria falar. Esse é só parte de um vídeo que eu queria que vocês pudessem ter a oportunidade de ouvir o que a gente ouve toda vez, pelo contato, pela missão institucional do Ministério Público, de estar em contato com essa população e trazer essa demanda, quando o conflito surge, para o Judiciário. É isso que se ouve o tempo todo no contato, sejam reuniões aqui em Brasília, sejam reuniões nas aldeias, em onde nós possamos encontrá-los. Dentro desse paradigma que nós temos novo, há uma chance muito grande de retrocesso. E essa chance de retrocesso, ela vai depender do Judiciário, quase que exclusivamente. E quem nos traz com maior perfeição esse perigo é um professor da Universidade de Los Andes, na Colômbia, chamado César Rodrigues Garavito, que é da nova geração de juristas no sentido da autodeterminação dos povos e comunidades tradicionais. E ele vem dizendo o seguinte, numa pesquisa que tem tudo a ver com o que se trabalha hoje no Brasil, dos casos que estão dentro do judiciário brasileiro, sobretudo na primeira região, porque ele também foi, para cunhar esse quadro, fazer sua pesquisa através de sentenças e acórdãos do tribunal daqui da primeira região. Ele vai dividir em 3 grandes eixos as decisões que vão ser tomadas pelo Judiciário. Ele vai dizer, há decisões que estão no campo do integracionismo, a segunda, há decisões que estão no campo do multiculturalismo neoliberal e há decisões que estão no campo do multiculturalismo contra-hegemônico. Vejam, cada um dos senhores e das senhoras, onde as decisões se aplicam.
Em que categoria elas poderiam se aplicar? Algumas características dessa classificação. A primeira delas, o princípio reitor. No integracionismo é a assimilação. No neoliberal é a participação. E no contra-hegemônico é a autodeterminação. Se parte do pressuposto de que esses povos têm direito à autodeterminação, a sentença ou o acórdão fica localizado aqui na terceira categoria. Paradigma jurídico. No integracionismo só se tem regulamentação, a regulação. No neoliberalismo é uma governança, é o que se chama hoje, atualmente, pela Academia de Governança. E no contra-hegemônico, direitos coletivos. Ou seja, de olhar aquela população que foi impactada por uma hidrelétrica, ou que vai ser impactada por uma retirada de madeira do seu território, como era a sentença, como é a liminar decidida pelo eminente juiz Paulo Anais, em Itaituba, em relação à floresta do Crepuri, ela se enquadraria aqui, porque leva em consideração os indígenas afetados como sujeitos de direitos, e não como objeto de direito, ou como uma governança como uma oitiva sem nenhum sentido. Modalidade de participação. No integracionismo, os povos da floresta não têm nenhuma participação. No multiculturalismo neoliberal, eles são apenas consultados. A decisão do que vai fazer ou não com essa consulta pouco importa para quem está governando ou para quem quer aquele projeto, e no contra-hegemônico é necessário o consentimento. E esse é muito importante aqui, a decisão de Saramacca versus Suriname, que a Eliane nos trouxe, porque ela é brilhante em relação a esse ponto sobre a necessidade do consentimento, e é uma jurisprudência que nós, como brasileiros, temos que nos submeter a ela, né? O status jurídico, o objeto de políticas. Aqui o neoliberal, uma hora ele é objeto, outra hora ele fica como sujeito de direito, mas deve ser encarado como sujeito de direito. E, por fim, as fontes legais. Se a sentença dos senhores e das senhoras tiver como base a Convenção 107 da OIT, que é aquela que traz o indígena sendo necessário ao povo, qualquer outro povo de comunidade ou tradicional, como sendo apenas objeto de direito, como não tendo autodeterminação, ela vai estar, e aqui eu devo dizer a vossas excelências que não houve nenhum caso na pesquisa dele, graças a Deus, em que nós tivéssemos decisão de juízes brasileiros calcado no Convênio 107 ou na Convenção 107 da OIT. Nenhuma. Mas aqui tivemos. A Convenção 109 foi aplicada e foi aplicada de maneira débil. O que é que quer dizer ser aplicada de maneira débil a Convenção 169? Quer dizer não levar em consideração os outros instrumentos legais que poderiam fundamentar uma sentença, como, por exemplo, a Declaração de Direitos Indígenas da ONU, a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e a jurisprudência, sobretudo, que poderia ser a cereja do bolo de uma sentença, que é a jurisprudência da Corte Constitucional da Colômbia, que é brilhante nesse sentido, que chega a estar até à frente das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E, por fim, as constituições plurinacionais, como a da Bolívia, do Equador, e que até em alguns lugares adotam sistemas legais indígenas. Então, esse quadro é exemplificador de uma petição do Ministério Público, de uma sentença, de um acordo, para saber se nós estamos evoluindo, se nós estamos, ou então, respeitando a nova doutrina que surgiu no Brasil, com a Constituição de 88, ou se nós estamos regredindo, ou se nós estamos estancados. É muito interessante saber isso. E ainda bem que as decisões que têm sido tomadas no âmbito do Tribunal Federal da Primeira Região têm sido no sentido, do desembargador Prudente, exatamente da coluna 3, que é a coluna do multiculturalismo contra-hegemônico. Nós temos em curso,
na primeira região, 14 ações judiciais que dizem respeito à consulta prévia. Dessas 14 ações judiciais, 4 já chegaram ao tribunal, e agora, aliás, com a sentença do Paulo Onais, 5 chegaram a serem analisadas pela Corte Superior, no caso dele, STJ, e nos outros casos, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. As 5 decisões, dizendo que o projeto necessitaria de consulta prévia, que é um direito das comunidades que foram afetadas, as 5 decisões foram ratificadas. A primeira delas, num acórdão paradigmático em relação à hidrelétrica de Belo Monte, que foi lavrada pela desembargadora Selene Almeida, desembargador prudente, fazia parte da turma naquele tempo. O segundo, que vai fazendo uma evolução nesse sentido, é muito clara essa evolução, é o da hidrelétrica de Teles Pires, na divisa do Pará com o Mato Grosso, esse da lavra do desembargador Souza Prudente, e que foi brilhante, mostrando, se reportando ao acordo anterior de Belo Monte e já mostrando uma evolução no sentido da garantia dos direitos das populações tradicionais. E por aí nós fomos. Por aí temos andado nesse sentido. Então, é possível hoje vir a esta tribuna e dizer que o Tribunal Regional Federal é o tribunal de vanguarda nessa área, porque a outra ação judicial, respeito à consulta prévia, que não está no âmbito da jurisdição da primeira região, foi citada pela Eli agora há pouco, que é a do caso do Parque do Rio Grande do Sul e do Superagui. Exatamente. E que também teve, essa ainda não tem decisão na Corte Regional, da 4ª Região, mas espera-se que ela siga a decisão, a jurisprudência da Corte da Primeira Região. E, para que a gente possa, por fim, saber quais são mesmo os mecanismos, qual é a definição exata que se pode ter consulta prévia, eu queria chamar a atenção algo que está nos gabinetes de Vossas Excelências, porque é o que vem como contraponto, como contestação às ações que são promovidas pelo Ministério Público Federal. Normalmente se faz exatamente isso, a confusão da consulta prévia com a oitiva constitucional ou com a audiência prévia. A audiência pública, melhor dizendo. Normalmente se faz. E são hipóteses completamente diferentes uma das outras, né? Na audiência pública, do ponto de vista ambiental, que é regulado pela Resolução CONAMA de 86, a número 1, diz que toda atividade modificadora do meio ambiente exige que se faça, então, audiência pública no processo de licenciamento daquela atividade. A oitiva constitucional, ela vai dizer que apenas para os aproveitamentos de recursos hídricos, incluídos potenciais energéticos e pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas. E o terceiro é a consulta prévia, que diz que toda medida legislativa ou administrativa suscetível de afetar uma determinada comunidade. Quantas e quantas vezes o tribunal teve, em todos esses casos, melhor dizendo, que chegou aqui ao Tribunal da Primeira Região, ele teve que se manifestar sobre isso, porque se dizia que já não precisava mais da consulta prévia, porque tinham sido feitas audiências públicas no processo de licenciamento ambiental. E nós sabemos como são as audiências públicas nos processos de licenciamento ambiental, o tempo que se destina a cada pessoa para falar, a cada indígena, a cada ribeirinho, e diziam que isso, com aquilo ali, já estava contemplada a consulta prévia. Para ser mais específico ainda, os sujeitos são diferentes. Os sujeitos da audiência pública o grande sujeito é a sociedade civil, de modo geral, né? Incluindo todos e todas. Na oitiva constitucional, os povos indígenas, e na consulta prévia, o professor Maré já nos trouxe quem são os sujeitos da consulta prévia. Então, não há como confundir. E isso é importantíssimo, porque nós estamos exatamente no limiar de uma decisão, de saber se vamos incorporar o que nos trouxe a nova Constituição, que festejamos 30 anos na próxima semana, ou se vamos regredir.
ou se vamos estancar, ou se vamos continuar no século passado, não respeitando os povos que são diferentes de nós, não desrespeitando aqueles que têm uma cosmologia, que têm uma compreensão de mundo completamente diferente da nossa. Ainda bem que nós aqui começamos a dar valor para essa nova missão, para esse novo entendimento, para essa nova compreensão de mundo. O contato com os povos da floresta nos faz refletir muito sobre isso, principalmente os povos indígenas, os povos quilombolas, mas também ribeirinhos, aqueles que têm uma compreensão completamente diferente da nossa, do que é o mundo. E hoje, eu digo ainda bem que está dando valor a isso, mas a forma como nós estamos dando valor é por conta das consequências que estamos sofrendo sobre isso. Essa época do ano, aqui em Brasília, para quem viveu há 10, 20, 30 anos atrás, sabe que já deveria estar chovendo, desembargador Prudente. As nossas matas deveriam estar, o cerrado deveria estar todo verde, e não está. O professor Antônio Nobre, do INPE, nos mostrou que isso tem tudo a ver com a degradação do ecossistema amazônico, por conta do que ele chamou de rios voadores. E disse e provou que o centro-sul do Brasil recebe mais água do que o rio Amazonas descarrega no oceano, em virtude dos rios voadores, e essas águas vêm parar no centro-sul do Brasil, que, na mesma latitude, em qualquer lugar do planeta, é deserto. Mesmo na América do Sul, o Atacama, ele é deserto. Só não é deserto na região que é a mais fértil do Brasil. E por que ele não é deserto? Por conta da umidade carregada da Amazônia para cá. Cada vez que esses rios, que essas florestas são danificadas, menos umidade nós teremos. Os indígenas nos diziam isso, que nós todos seríamos afetados com a degradação do território deles. Sempre nos disseram isso. Que esse modo de produção nosso era um modo de produção suicida. Nós estávamos, nós mesmos, aniquilando a nossa forma de viver. E sentimos isso, começamos a sentir isso na pele agora. De um ano para cá, o Brasília entrou no racionamento, que nunca teve. Né? Então, esses são sinais de que esses povos merecem respeito. Se nós não respeitamos pela nossa própria sensibilidade, que os respeitemos agora, pelo menos demos um crédito a eles, pelo que aquilo que dizem a nós todos esses tempos, demos um crédito a eles de que existe maneira diferente de se viver e que essa maneira diferente deve ser respeitada. Não é que para que nós possamos nos integrar à cultura deles, nós não estamos defendendo que se faça um integracionismo às avessas. Não, nós estamos defendendo que todos e todas neste país devem ser respeitados, ainda que suas culturas sejam diferentes da cultura hegemônica, da nossa cultura, da cultura dominante. Não é fácil isso. E aqui eu finalizo. Não é fácil isso. A doutora Célia Bernardi sabe muito bem que olhar um conflito, por exemplo, de uma comunidade quilombola com uma empresa de agronegócio na sua subseção judiciária faz com que seja muito mais fácil para o juiz e para nós do Ministério Público também compreender aquilo que está sendo dito pela empresa e não compreender aquilo que está sendo dito pela comunidade quilombola. Por quê? Porque nós vivemos 500 anos de uma doutrina que era a doutrina dessa empresa. Nenhum de nós estudou isso aqui na faculdade. Nenhum de nós estudou isso no primeiro grau ou no ensino médio. Nenhum de nós. Pelo contrário, a figura que nós temos de indígenas, de quilombolas, nos nossos livros, eram as figuras daquelas pessoas que, quando Cabral aportou na Bahia, e nós queremos que essas pessoas continuem daquela mesma forma que nós aprendemos. Essa virada de mentalidade para se julgar algo tão precioso, tão diferente da gente, é preciso uma dose a mais de sensibilidade
a função judicante, que para mim, como dizia Rui Barbosa, é a mais nobre das funções. Muito obrigado.